Quantas vezes você já se sentiu pequeno, frágil, incapaz de continuar? Quantas vezes já duvidou da sua fé ou até mesmo de si mesmo? Hoje, eu quero te contar a história de um homem que passou exatamente por isso. Mas sua queda não foi. O fim foi o início de algo extraordinário. Todos nós temos um Pedro dentro de nós. Alguém que ousa, mas também teme. Que acredita, mas duvida. Que ama e mesmo assim falha. A jornada de Pedro, uma jornada de fé, de quedas e de uma poderosa restauração. Pedro, chamado originalmente de Simão, era apenas um homem comum da cidade de Betsaida. Vivendo às margens do mar da Galileia, ele passava seus dias lançando redes, limpando-as e remendando rasgos causados pelas pedras do fundo do lago. Era um trabalho árduo, repetitivo, mas familiar. Simão sabia o cheiro do sal, o peso do cansaço e a incerteza de voltar para casa com as mãos vazias. Mas um dia, tudo mudou. Seu irmão André, discípulo de João Batista, apresentou-lhe Jesus. André havia ouvido João Batista declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus e correu para compartilhar essa revelação com seu irmão. Foi um encontro inesperado, mas cheio de propósito. Quando Jesus olhou para Simão, não viu apenas um pescador cansado, viu uma alma sincera, um coração apaixonado, alguém que poderia ser moldado para servir ao reino de Deus. E naquele momento, Jesus disse algo surpreendente. Você será chamado Cefas, que significa pedra. Naquele instante, uma identidade celestial foi liberada sobre ele. Mesmo que Pedro ainda não entendesse, Deus já via o que ele se tornaria. Jesus não via o presente de Simão, mas o futuro que tinha reservado para ele. E assim começou a jornada de um homem comum que seria usado de forma extraordinária. Você também pode ser usado por Deus, não por sua perfeição, mas pela sua disposição. Deus não espera que você esteja pronto. Ele quer apenas que você responda ao chamado. Simão estava cansado, frustrado, após uma noite inteira sem pegar peixe. O sol começava a nascer, iluminando as águas calmas do lago. Seus braços doíam, sua paciência estava no limite, e sua fé, talvez abalada. Mas então, Jesus entra em seu barco, um gesto simples, mas que carregava um destino eterno. Jesus pede para lançar as redes novamente. Pedro hesita, achando improvável encontrar algo depois de uma noite sem sucesso. Mas algo, na presença de Jesus, o faz obedecer. Por sua palavra lançarei as redes. O resultado, um milagre. Tantos peixes que as redes quase se rompiam. Ali, naquele barco encharcado e cheio de peixe, Simão cai aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus o olha com misericórdia e declara: Não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Pedro então larga tudo, sua segurança, seu sustento, sua zona de conforto, deixa para trás o barco, as redes, os amigos, e começa a seguir aquele que mudaria o mundo e a sua alma. Às vezes, Deus precisa nos tirar daquilo que conhecemos para nos levar àquilo que nunca imaginamos. Pedro deixou a pesca física para trás e recebeu uma nova missão: pescar almas. Pedro se torna parte do círculo íntimo de Jesus. Junto a Tiago e João, presencia os milagres mais íntimos e misteriosos. Vi a cura de sua sogra, testemunhou a menina de Jairo voltar à vida e até ouviu a voz de Deus no Monte da Transfiguração. Foi ali, na montanha sagrada, que Pedro viu Jesus brilhar como o sol e conversar com Moisés e Elias. Diante daquela glória, Pedro propôs construir 3 tendas, sem entender totalmente o que estava acontecendo, mas uma voz veio do céu: Este é o meu filho amado, escutem-no. Pedro aprendia, errava, mas sempre buscava estar perto de Jesus. Um dos momentos mais simbólicos foi quando Jesus perguntou:
Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com coragem e revelação, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então o abençoa. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era ousado, falava sem pensar, tropeçava, mas amava Jesus profundamente, e isso era tudo que o mestre precisava. Você também pode ter falhas, mas se ama Jesus com paixão, ele pode usar sua vida de maneira poderosa. Não é o perfeito que serve, mas o disposto. A noite estava escura. O clima era tenso. Jesus havia dito: Todos vocês se escandalizarão por minha causa esta noite. Pedro protestou: Mesmo que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Mas horas depois, enquanto Jesus era julgado, Pedro cedeu ao medo. Num pátio frio, cercado por soldados e curiosos, ele nega o mestre 3 vezes. E ao ouvir o galo cantar, ele lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Pedro caiu. Caiu feio. Sua dor foi profunda. Seu coração sangrava. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Naquela noite, ele experimentou o peso do arrependimento e percebeu que, por mais que tivesse prometido fidelidade, sozinho não era tão forte quanto pensava. Mas ali, entre lágrimas e arrependimento, começava o processo da restauração. Porque Pedro não era apenas um homem que falhou. Era um homem amado por Jesus. Às vezes, precisamos cair para aprender a depender. Precisamos chorar para aprender a confiar. E muitas vezes, precisamos perder a autoconfiança para descobrir a graça de Cristo. Jesus ressuscitou. E quando as mulheres vão ao sepulcro, o anjo diz: Digam aos discípulos e a Pedro. Sim, ele ainda era incluído, ainda era amado. Dias depois, à beira do mesmo lago onde tudo começou, Jesus prepara uma refeição. E diante do fogo, ele pergunta a Pedro 3 vezes: Você me ama? Pedro responde com o coração partido: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde: Apacenta as minhas ovelhas. O mesmo Jesus que Pedro negou, agora o perdoa, o restaura e o envia. Isso é graça, isso é redenção, isso é o Evangelho. Jesus não esperou que Pedro fosse perfeito para usá-lo. Ele o restaurou e o colocou de volta ao serviço. Pedro não só voltou ao trabalho, como foi elevado a líder da igreja. Assim como Pedro, você pode ser restaurado, seja por erros, fracassos ou derrotas. Jesus não desistiu de você. Ele tem uma nova missão para a sua vida. Pedro pregou com ousadia no Pentecostes. 3.000 pessoas se converteram. Ele curava enfermos, libertava cativos, enfrentava autoridades com coragem. Foi ele quem teve a visão que abriu a salvação aos gentios, quando viu o Espírito Santo cair sobre o centurião Cornélio. Naquele momento, Pedro compreendeu que o Evangelho era para todos, judeus e gentios. Mais tarde, escreveu 2 cartas que ecoam até hoje. Ara e 2 de Pedro. Cartas cheias de encorajamento, exortações à santidade e conselhos sobre como viver uma vida verdadeira. Em Cristo, Pedro não era um teólogo formado, mas um homem transformado. Sua mensagem vinha da experiência, da restauração, da intimidade com Cristo. Sua vida foi um testemunho de que Deus pode usar qualquer um. Basta estarmos disponíveis. Mesmo os que erraram podem ensinar. Mesmo os que caíram podem levantar outros. Pedro foi preso em Roma, sob o império de Nero. O imperador culpava os cristãos pelo incêndio de Roma e perseguia brutalmente os seguidores de Cristo. Pedro foi condenado à morte por crucificação. Mas ele fez um último pedido: Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro, não como um fracassado, mas como um homem totalmente rendido, transformado e consumido por amor a Cristo. Sua vida terminou com uma atitude de humildade. Mesmo em sua última hora, ele não quis imitar Jesus na forma da morte, mas sim na entrega total.
Pedro viveu uma vida imperfeita, mas fiel. E hoje, seu legado continua vivo na igreja que Jesus edificou sobre a rocha da fé. A história de Pedro é um convite, um chamado para você que já falhou, para você que carrega vergonha, para você que acha que Deus não pode mais te usar. Jesus te chama, Jesus te vê, Jesus te restaura. Se Pedro, o que afundou nas águas, o que negou o Mestre, foi levantado como rocha, o que Deus pode fazer com você? Não desista, não pare. Ele ainda tem planos para a sua vida. Levante-se, caminhe, porque há um novo capítulo esperando ser escrito com o seu nome. Se esse vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Templo dos Salmos. Ative o sininho para receber notificações sempre que tiver conteúdo novo. Deixe nos comentários. Quero mais histórias que transformam e continue conosco nessa jornada de fé, esperança e restauração. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Até o próximo vídeo.